Todos sabem que um gigantesco pedaço de rocha vindo do espaço atingiu o planeta milhões de anos atrás e extinguiu os dinossauros. Mas agora, com a tecnologia avançada, os pesquisadores conseguiram criar uma nova linha do tempo, mostrando com detalhes o que realmente aconteceu. E não é só isso, eles acham que sabem até mesmo de onde veio o gigantesco asteroide. A nova linha do tempo foi desenvolvida usando fotografia de alta resolução, microscopia, tomografia computadorizada e medições magnéticas de centenas de quilos de rochas sedimentares recentemente recuperadas de Chicxulub, uma das maiores crateras de impacto na Terra. Você ficará surpreso com o que os astrônomos da NASA descobriram recentemente. Então, prepare-se para experimentar o desastre que quase acabou completamente com a vida na Terra. O impacto do gigantesco asteroide nas águas rasas do Golfo do México há 66 milhões de anos já foi uma catástrofe por si só. Mas então, uma série de desastres adicionais veio adiante. Rochas caíram do céu, incêndios florestais se iniciaram e tsunamis inundaram as costas distantes. Os pesquisadores descobriram que o primeiro dia do Cenozoico foi repleto de cataclismos. E tudo começou assim. Imagine que você estivesse em algum lugar da América do Norte há cerca de 66 milhões de anos, quando os dinossauros dominavam a Terra. E você estivesse olhando para o céu noturno. Você provavelmente teria visto o que parecia ser uma estrela brilhando distante. Mas se você observasse esse brilho peculiar por 1 ou 2 horas, perceberia que o objeto parecia estar crescendo, mas mal se movia. O que você estaria olhando não era uma estrela, mas um enorme asteroide, com tamanho estimado em 17 quilômetros de largura, em curso direto com a Terra a 43 mil quilômetros por hora. Horas depois, o asteroide atravessa a atmosfera da Terra em direção ao local onde hoje é a Península de Yucatán. Com o impacto nessa velocidade, a atmosfera da Terra age como água. Rochas espaciais menores, chamadas de meteoros, atingem a atmosfera como se fossem pedrinhas jogadas em um lago e desaceleram rapidamente em altitudes elevadas, queimando-se com o atrito da atmosfera, enquanto alguns pedaços maiores de rochas sobrevivem e caem na Terra. A parte maior do asteroide, do tamanho de uma montanha, atinge nossa atmosfera como se fosse uma pedra em uma poça d'água. Ele mantém sua velocidade e mergulha através dos 100 km da atmosfera em apenas 3 segundos. O asteroide passa sobre a América Central, emitindo o maior de todos os estrondos, que estraçalharia os tímpanos de qualquer um em todos os continentes. Os dinossauros provavelmente estavam aterrorizados e correndo em todas as direções, sem ter ideia do que estava prestes a acontecer. Se algum animal estivesse perto o suficiente para ver o asteroide, ele teria sido instantaneamente vaporizado. A extinção foi em massa e, exceto pelas tartarugas marinhas e crocodilos, nenhuma criatura de 4 patas maior que 25 quilos sobreviveria. A rocha espacial do tamanho de uma montanha cai tão rapidamente que o próprio ar da atmosfera não consegue escapar e, sob uma intensa compressão, o ar aquece a milhares de graus quase instantaneamente. Antes mesmo do asteroide atingir o chão, o ar superaquecido e comprimido vaporiza grande parte do mar raso que cobre Yucatán e instantes depois mergulha através do que sobrou e bate na rocha matriz. Nesse momento, ocorre uma reação em cadeia de eventos. O impacto do asteroide exerce tanta pressão sobre a Terra que solo e rocha agem como fluidos. O movimento para cima e para baixo da Terra é como o respingo de alguém mergulhando em uma piscina. O respingo inicial em todas as direções é acompanhado de um respingo vertical retardado. A primeira parede da Terra, arrancada para fora no momento do impacto, tem mais de 32 quilômetros de altura. O buraco do impacto quase viola o manto da Terra, e quando a cavidade retorna para formar o respingo vertical, a Terra sobe a mais de 1.600 km por hora para alturas maiores que o Monte Everest.
Dentro de minutos, essa montanha de detritos quase entra completamente em colapso em uma série de explosões secundárias, deixando para trás um monte menor chamado Anel de Pico da Cratera. No mesmo momento em que o asteroide atinge Yucatán e aplica sua pressão na rocha matriz, ele converte a energia cinética de uma rocha de 7,5 bilhões de toneladas, viajando a 16 km por segundo, em um calor abrasador instantaneamente. O impacto entrega aproximadamente 100 milhões de megatons, o equivalente a cerca de 10 milhões de bombas nucleares. A energia cinética transferida pelo asteroide para a Terra, para as rochas e para o ar, excita as moléculas e aumenta a temperatura a níveis altíssimos. O calor arranca elétrons dos átomos, ionizando o ar em uma bola de fogo expansiva de plasma, com mais de 10 mil graus, alimentada com rocha vaporizada e que explode a uma velocidade maior que a do som. O ar aquecido em rápida expansão e a conversão quase instantânea da Terra em gás, combinados com a onda de choque do impacto, formam uma enorme onda de pressão que se expande a mais de 1.600 km por hora. Se este asteroide atingisse a Terra hoje, a onda de explosão vaporizaria as pessoas no Texas, ensurdeceria todos em Nova York e explodiria todas as janelas de vidro em Buenos Aires. O impacto do asteroide faz a Terra soar como um sino. As ondas da crosta terrestre irradiam para longe da zona de impacto a 4 km por segundo. Essas ondas então desencadeiam terremotos em todos os continentes. Se você estivesse do outro lado do mundo, sentiria o chão tremer 30 minutos após o impacto. O impacto desencadeia tsunamis tão altos quanto arranha-céus. O primeiro deles atinge as costas do Golfo dentro de 1 hora, com ondas variando de 180 a 4.000 metros de altura, e esmagam o que agora é o México e o sul dos Estados Unidos, e inundam dezenas de quilômetros para o interior do continente. As ondas até mesmo invertem temporariamente o fluxo dos rios. 6 horas após o impacto, as ondas atingem a Europa, a África e as costas do Mediterrâneo. Depois de 15 horas do impacto, as ondas chegam a todas as costas do planeta. Dependendo da topografia local, o oceano varre tudo em seu caminho e depois suga de volta ao mar, quando as águas finalmente recuam. Isso tudo já soa como apocalipse, mas ainda mais desastres estão a caminho. Quando a grande rocha atinge o planeta, ela retira 25 trilhões de toneladas de terra e a lança em trajetórias balísticas, algumas a velocidades que excedem a velocidade de escape da Terra. Essas rochas saem da força gravitacional da Terra e parte desse material provavelmente chegou à Lua, mas a maioria dos detritos ejetados voltou ao planeta dentro de 1 hora. Vários pedaços de pedras semelhantes a vidro chamados de tectitas, alguns tão grandes quanto um ônibus, atingem a Terra em velocidades entre 160 a 320 km por hora, formando uma tempestade mortal de rochas. Independentemente de onde os dinossauros sobreviventes estivessem na Terra, eles foram atingidos por essa tempestade ardente, mas essas balas de vidro não precisavam atingir os dinossauros para serem fatais. À medida que essas pedras caem, seu atrito com a atmosfera emite radiação térmica suficiente para incendiar todo o planeta. Por algumas estimativas, o calor combinado dessas pedras retornando à Terra aquece o planeta a uma temperatura média superior a 200 graus Celsius. A maioria das árvores do mundo queimaram. Talvez seja por isso que as únicas espécies de pássaros que sobreviveram ao impacto são aquelas que faziam seus ninhos no chão. E dos poucos animais terrestres que sobreviveram à extinção, quase todos tinham algum meio de escapar do calor. Eles poderiam cavar como pequenos mamíferos ou escapar para a água, como crocodilos e tartarugas. Mas os pobres dinossauros, mesmo que estivessem do outro lado do mundo, bem longe do impacto, ainda assim precisariam encontrar proteção contra o calor escaldante. Como o último golpe para os dinossauros, o asteroide teve a infelicidade de atingir uma área rica em petróleo e enxofre. O impacto injeta 100 bilhões de toneladas de enxofre vaporizado e 30.000 quatrilhões de galões de água na atmosfera, que então se condensam em nuvens de tempestade maciças e caem novamente como torrentes de chuva ácida nos oceanos.
Nas latitudes mais altas, tempestades de neve continentais depositam dezenas de metros de neve por dia. Mas o dilúvio global não dura muito, porque além da água, o asteroide também vaporiza e ejeta explosivamente o equivalente a 150 estádios de futebol cheios de petróleo do leito rochoso de Yucatán. Esse óleo se condensa na estratosfera como uma camada de fuligem preta, cobrindo a Terra como um casaco de tinta. Ao contrário do enxofre e da fumaça dos incêndios florestais, o carbono circula acima da camada de nuvens, impedindo que a chuva caia novamente, e isso se torna outro grande problema. A camada fuliginosa permanece na atmosfera, reduzindo a quantidade de luz solar que atinge a Terra em 90% por mais ou menos 2 a 3 anos. O calor semelhante ao de um forno, trazido pelas rochas retornando ao chão, é seguido por um congelamento profundo, onde as temperaturas globais caem em média 50 graus. Os únicos lugares na Terra para evitar esse congelamento profundo são Madagascar, Índia e Indonésia, que eram ilhas tropicais da época. No frio global, a evaporação quase cessa, diminuindo a precipitação de chuva em 80%, fazendo com que quase todos os pontos da Terra, fora essas ilhas tropicais, sequem e se tornam desertos. Toda essa série de eventos resultou na grande extinção em massa que ocorreu há 66 milhões de anos e deu fim ao grande reinado dos dinossauros. Atualmente, pesquisadores usando supercomputadores estudaram a evolução dos asteroides usando dados de asteroides conhecidos, a fim de procurar saber de onde veio esse que atingiu os dinossauros e se algum outro se aproxima de nós. A equipe de cientistas sugeriu que o asteroide provavelmente se originou da nuvem de Oort, uma esfera de detritos na borda do Sistema Solar. Poderia também ter sido um cometa muito maior que foi desviado do curso pelo campo gravitacional de Júpiter e enviado para perto do Sol, onde se partiu em várias partes, e um desses fragmentos pode ter cruzado a órbita da Terra e atingido o planeta. E o pior desse estudo é que ele sugere que outro asteroide pode atingir o nosso planeta outra vez. Julgando por esse estudo, não é uma questão de se poderíamos ser atingidos por uma rocha gigante vindo do espaço, mas quando isso vai acontecer. No sábado, 11 de dezembro de 2021, a NASA revelou que um asteroide com 330 metros de comprimento, chamado 46600 Nérios, passou pela Terra a cerca de 3,8 milhões de quilômetros, a uma velocidade de 6,5 quilômetros por segundo. Embora você possa pensar que isso não é muito perto, qualquer pequeno desvio em sua órbita poderia colocá-lo em curso direto conosco, levando-o a cair na Terra no futuro. Astrônomos estão rastreando essa rocha potencialmente perigosa e dizem que ela chegará a 1,1 milhão de quilômetros da Terra no Dia dos Namorados em 2060. Compre suas flores e faça suas declarações cedo, só por precaução. Lembre-se que o asteroide que causou a explosão na Rússia em 2013 tinha apenas 20 metros de largura. A parte ruim é que não temos nenhum meio conhecido de defender a Terra contra uma rocha espacial gigante. No entanto, a missão DART da NASA, um teste de redirecionamento de asteroides, tentará ver se uma nave espacial pode navegar automaticamente até um asteroide-alvo e colidir intencionalmente com ele, causando um impacto cinético que poderia empurrar o asteroide para fora do curso de colisão com a Terra. Para parar um asteroide com mais de 10 km de largura vindo em direção ao planeta a mais de 72 mil km por segundo, precisará de muito mais do que uma pequena nave espacial atingindo-o. Talvez o mundo precise tentar armas nucleares, como no filme Armageddon, ou talvez você tenha uma ideia de como poderíamos impedir que um asteroide acabe com tudo, e com ela você se torne o grande herói da Terra. Conte-nos aí nos comentários a sua ideia para parar um asteroide em direção à Terra. É sempre um prazer ter a participação de vocês. Então é isso, nossa jornada já está chegando ao fim. Obrigado a todos por assistirem até o final, espero que tenham gostado do vídeo e que ele tenha servido para trazer um pouco mais de conhecimento acerca da história do nosso planeta. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal para continuar a receber nossos vídeos. Até a próxima, pessoal. Espero encontrar vocês aqui novamente em breve. Um forte abraço e até lá!